Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, gente, bom dia. Hoje, ó, eu ainda tô me arrumando aqui. Hoje nós vamos fazer uma live com a Kelly Bonadil. Faz anos que eu não vejo pessoalmente a Kelly, então vai ser muito legal, vai ser muito bom. Vou pôr aqui, transição de carreira, vai. Kelly. Bom dia, Regina. Tudo bem? Faz tempo que você não aparece aqui, né? Você tem visto só as lives gravadas, né? Aliás, eu vi que você fez uma coisa super legal ontem, né? Participou de um evento de Outubro Rosa, alguma coisa assim. Eu quero saber mais, viu? A Kelly já tá aqui. Eu já vou ver se eu consigo chamar a Kelly aqui. Ai, ai. Oi, Kelly. Apareceu aqui. Como vou conseguir? Vou te chamar. Tô te chamando. Ah, legal, Miguel. É, Oi, Kelly, bom dia, tudo bem? tudo ótimo. E Como está? Eu sei que aí é mais cedo que aqui, né? Aí é o quê? Uma hora mais cedo que aqui? 7h30 em Boston e uma horinha a mais. Mas tudo bem. Eu passei maquiagem para poder disfarçar um pouquinho as coisas, mas meu olho não abriu ainda. Tá certo, tá certo. Olha, bastante gente aqui entrando. Gente, bom dia, bom dia. Hoje nós estamos aqui com a Kelly. E a Kelly, enfim, eu conheço a Kelly faz bastante tempo, acho que faz uns 10 anos, Mas né, por aí. é, E a Kelly fez uma transição de carreira incrível. E eu tive, né, o prazer de poder ajudá-la nesse período mesmo, sem saber exatamente qual que era o projeto, né, Kelly? sem dúvida nenhuma. Eu, eu comecei a trabalhar com a Viviane, acho que mais de 10 anos atrás, indicada de uma amiga. Foi onde eu descobri sobre a questão de investimentos, né? Porque até aí eu só fazia, só punha em poupança ou punha em renda fixa, talvez um pouquinho em tesouro direto, mas só isso, era o máximo que eu sabia o que fazer, né? E aí uma pessoa me indicou você, e foi excelente, porque aí eu conheci o mundo do investimento, né? Então, assim, porque a gente não tem o conhecimento, né? A gente sabe o que é uma renda fixa, sabe o que é ação, sabe o que é fundo de investimento, né? Sabe, tem uma noção, mas na verdade a gente não sabe como aplicar, né? O que rende, como que rende, então a gente não tem essa noção. Então, na hora que você tem uma pessoa que conhece e que te tira dúvidas e que faz isso para você, sua vida se torna muito melhor, né? É verdade. E até quero aproveitar para comentar aqui com o pessoal, porque é importante, por mais que você tenha alguém te ajudando com seus investimentos, com o seu planejamento, ter uma assessoria de investimentos, mas a Kelly, ela sempre ficou no meu pé. Eu sou desse jeito. Não, não cresceu esse mês? A Kelly ficava no meu pé, gente. Ela falava, mas Giane, esse relatório, eu não estou entendendo isso, mas o que que significa isso? O que que significa aquilo? E a gente sempre sentava e conversava para explicar, para trazer os outros relatórios, explicar o que que era cada coisa no relatório. Então, a Kelly fez ali também um bom papel do cliente ativo e de também protagonista mesmo na sua vida financeira, que é você entender o que está sendo feito com o seu dinheiro, qual é o resultado que está tendo com o seu dinheiro. Se não teve resultado, por que, que não teve? Tá bom, não teve, porque é uma coisa de longo prazo, ok. Mas se teve também esse resultado, tá bom, não tá? Como é que é isso? Então, é importante sim acompanhar, ficar no pé, né? E entender o que está acontecendo ali com o dinheiro. Acho que a questão do dinheiro é uma
questão de hábito, você economizar. Então, isso eu tive uma educação com meus pais. Desde pequena, minha mãe sendo uma professora de escola estadual, meu pai é um economista, mas ela sempre pegava o dinheiro de 10% ou 20% do que ela ganhava, ela recebia o salário e já punha na poupança na época. E com isso ela construiu uma vida. Ela tinha apartamento de praia, tinha carro, tinha. Então, é uma questão de hábito, né? Então, eu acho que é uma educação que você precisa criar na sua mente. Então, até hoje, todo o dinheiro que eu recebo, ensino minha filha a fazer isso também, todo o dinheiro eu pego uma parte e ponho direto na poupança. Na poupança não, no investimento. Só que assim, ó, eu recebo o salário e ponho 10% e uso o que sobra. Eu não faço assim, eu trabalho o mês todo e depois sobrou alguma coisa. Se sobrar algo mais, eu ainda deposito. Mas isso é uma questão de hábito. E isso foi uma coisa que minha mãe me incutiu na mente e foi excelente, porque desde que eu comecei a trabalhar como estagiária no primeiro emprego, eu guardava, mesmo ganhando super pouco, eu guardava esse dinheiro para poder utilizar depois, né? Então, quando você falou dos sonhos, né? Então, o primeiro sonho foi comprar um apartamento, depois era viajar, depois. Só que eu sempre tive um sonho de ser independente financeiramente. Sempre tive essa vontade, sabe? Então, eu acho que, assim, quando você tem um sonho, você tem que ir atrás dele, né? Só que a questão que eu acho que é a dificuldade aí é entre o sonho material, que é, por exemplo, eu vou na frente de uma loja e vejo uma blusa linda e aquilo me dá vontade de comprar, né? E eu tenho um sonho, que o sonho está lá longe, né? Então, assim, o sonho de se tornar independente, né? Então, eu acho que se você consegue tentar materializar esse sonho, é o ideal. Eu vou até mostrar para você o que eu faço até hoje, que está aqui, ó, está pendurado aqui na frente do meu computador. Então, o que eu quero ter? Uma casa, saúde, uma surpresa sempre, um amor, viagens, muito dinheiro, amigos e equilíbrio emocional. Isso aqui vai mudando conforme os anos. Mas então, quando eu comecei a querer comprar meu apartamento, eu tinha uma casa aqui, e depois eu tinha um carro aqui, eu tinha viagens. Então, isso daqui é uma forma de materializar o seu sonho. E isso ajuda você a, na hora que tiver com vontade de comprar aquela blusa ou comprar aquele celular que custa 12 mil reais e que você não precisa dele, porque os 7 ou 6 ou a versão anterior está ótima e funciona muito bem, você consegue imaginar o que você quer, e você consegue sonhar e você consegue colocar isso na tela do computador, consegue colocar isso na tela do celular, e aí isso que faz com que você materialize o seu sonho, né? Porque você sonhar com independência financeira vai demorar o quê? Para mim demorou 30 anos. Então, não é uma coisa de um dia para outro, né? Então é uma coisa hábito mês a mês, né? Uma coisa que eu acho que é importante falar também sobre investimento e sobre autorresponsabilidade, né? Você tem que se autorresponsabilizar pelo seu investimento. Quando você casar, você não, isso é na minha opinião, tá? Você não tenha conta conjunta de jeito nenhum. Por quê? Experiência própria, né? Eu, apesar do meu primeiro marido, a gente ter conta conjunta, nós fizemos tudo, nós compramos apartamento, compramos carro, fizemos viagem, curtimos a vida. Só que eu perdi completamente minha responsabilidade pelos meus investimentos. Então foram quase 10 anos juntos e o que eu fiz? Eu meio que joguei para ele a responsabilidade de investir. E ele não era muito de investir. Então, eu acho que se você tiver sua conta, você tem sua conta, ele sua conta, se vocês quiserem fazer uma conta hoje conjunta, perfeito. Mas tenha a sua conta, porque você tem que ser responsável pelo seu investimento. É o que a Viviane falou, sou chata e fico insistindo para entender. Por mais que você não entenda, porque eu sou zero em número, zero, sou péssima. Você tem que tentar entender o que você está fazendo, né? Então,
acho que são duas dicas até agora, né? Uma que é economizar todo mês. Chegou o dinheiro que você recebeu um presente de um tio que te deu em dinheiro, guarda 10% e depois você gasta o resto, né? Ou mais se você puder. E a segunda dica é tenha sua conta própria e se autorresponsabilize pela sua conta, né? Acho que são duas coisas assim que até hoje eu não tenho mais conta conjunta, né? Até tenho uma conta conjunta hoje aqui nos Estados Unidos com o Marcelo, mas é porque eu não estou recebendo um meu salário, vamos dizer assim, mas a minha conta dos livros está sob minha responsabilidade, tá? Então, Uhum. não dependa de ninguém, né? Porque outra coisa que pode ser é estava casada, lindinho, casamento super bom e de repente a gente se separou. E aí? Né? Então, quando você tem sua conta, você sabe o que você está administrando, tá? Então, acho que isso é uma coisa importante. E aí, trabalhei durante mais de 30 anos na área de recursos humanos, então eu cuidava de 10 mil pessoas na última empresa que eu trabalhei, e eu ouvi uma coisa muito forte assim nos funcionários, né? Então, as pessoas falavam para mim assim, quando a gente falava sobre economia financeira e tal, as pessoas falavam assim, mas eu não consigo guardar nada, né? Acho que já parte daí. A menos que você esteja numa situação financeira muito ruim, que é o momento, né? Mas você primeiro tem que se esforçar para ter uma promoção. Então, você tem que tentar ter uma ambição, uma vontade de querer e crescer. O segundo é parar de reclamar. Isso é a parte mais difícil que eu ouvia das pessoas. Era muito mais fácil a pessoa jogar a responsabilidade para um terceiro. Então, meu chefe não gosta de mim, meus amigos não deixam, não me ajudam a ajudar, não ajudam o meu trabalho. Isso são todas desculpas que as pessoas usam. Então, isso eu posso falar por 30 anos de RH. E assim, assuma a responsabilidade. Então, se você precisa de uma promoção e seu chefe não está te dando uma promoção, é porque você não está fazendo provavelmente um trabalho bem feito. Não está dando tudo que você podia dar de si mesmo. Então, eu acho que isso é fundamental, assumir a responsabilidade, sabe? Então, você tem que assumir a responsabilidade pela sua carreira, tem que assumir a responsabilidade pelas coisas que você está fazendo, tá? Então, eu acho que isso é uma coisa importante. E se de repente você fala assim, não, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso, então tudo bem. Então você está na hora de procurar um outro trabalho, tá? E também não vem falar, não, não tem trabalho. Tem sim, tem. Para quem é bom, realmente tem. Foi isso que eu fiz durante a carreira. Eu trabalhava numa empresa e aí eu ia conversar com minha chefe. E aí, como que está meu trabalho? E aí ela fala, não, tá ótimo, tal. E eu falei, mas eu quero uma promoção, eu quero sair dessa área, quero para outra área que tem um salário melhor. Não, mas você faz tão bem o trabalho aqui, e se a gente tirar você daqui, você vai prejudicar a empresa, né? E eu falava, ok, não vou ter promoção? Não, não vai ter. Não vou poder mudar de área? Não, não vou. Então eu falo, ok, continuei trabalhando perfeitamente em todas as empresas, fazia o melhor de mim e ia procurar um lugar melhor. E aí eu fui mudando de empresa em empresa até conseguir o lugar que eu realmente comecei a ganhar realmente o que eu achava que eu merecia. Tá? Então, tudo é uma questão de frustração versus visão do futuro. O que é a frustração? É o que eu falei agora há pouco. É entre o material e o ideal. Né? Então, assim, uma coisa é você falar, puxa, eu não vou investir esse mês, eu preciso tanto dessa roupa, eu preciso tanto desse celular, eu preciso tanto disso ou daquilo, tá? Mas você conseguir ter essa materialização, que é o que eu mostrei aqui, né? Então, eu quero viajar, eu quero comprar uma casa, você tem que ter uma visão de futuro, tá? Você tem que criar isso na sua mente. Então, isso vai precisar de determinação, bastante determinação, porque eu tenho amigas minhas que são loucas por roupa, loucas, assim. Ai, a loja fala, meu Deus do céu, vou comprar tudo que eu quero, né? E acabam gastando coisas que não precisam, né? Então, acho que a primeira coisa que eu faço na hora que eu vou numa loja, eu falei, eu preciso ou eu quero? Acho que é a primeira coisa, sabe? E aí, a maioria das vezes, eu quero. Eu só quero, mas eu não preciso.
Então, se eu não preciso, já vai para a caixinha do lixo. É uma questão de a minha independência financeira ser algo muito melhor do que aquele sonho material, ter aquela blusa, sabe? Então, não que eu não compre coisas, tá? Então, não é que eu não estou falando aqui para ninguém comprar nada, mas você vai ver quanto você compra, né? Quanto que dentro do seu armário você realmente usa, né? Eu vi uma pesquisa que a gente usa menos de 20% do que a gente tem no nosso armário, né? Então, será que você realmente precisa? Então, eu acho que fazer essa pergunta na frente de uma loja, de um sonho material, vai te ajudar você a ter o que você quer, ok? Nossa, Kelly, eu tô até emocionada aqui, para falar a verdade. Até emocionada, o pessoal aqui comentando. Gente, adorei essa questão de frustração e visão de futuro, porque é muito isso. As pessoas, é difícil imaginar o futuro, é difícil imaginar aposentadoria, independência financeira. Ninguém gosta de falar a palavra aposentadoria, o negócio está muito longe. Mas, nossa, essa dica que a Kelly deu materializa isso para você agora, coloca na sua frente, fica pensando naquilo o tempo todo, em vez de ficar olhando promoção de loja, né? Em vez de ficar olhando coisa que vai te desviar do que mais importa da sua vida. Olha só a Kelly aí, já está com a independência financeira dela, né? Olha que beleza. Então, E o pessoal tá comentando que tá gostando da live, gente, ó, continua colocando os coraçõezinhos, manda pergunta nesse ponto de interrogação que a live vai aparecer para mais pessoas. tem uma pessoa aqui que perguntou como fazer com segurança a transição de carreira. Eu acho que é tempo, porque você precisa ter um valor mínimo para você poder pagar suas contas, né? Então você precisa fazer um cálculo. A Vivi pode te ajudar a fazer isso, mas você precisa fazer um cálculo de quanto montante que você precisa para você poder pagar suas contas, né? Então, vou dar um exemplo de quando eu fui demitida de uma empresa. Então, eu estava lá, bonitinha, feliz, trabalhando numa empresa, e a empresa começou a ir mal, e eu fui demitida. Um corte normal, né? E aí, eu lembro que é muito louca essa história, porque eu tinha me separado do meu primeiro marido, e eu combinei com ele que eu ia pagar metade do apartamento para ele. Em vez de a gente vender e dividir. E eu lembro que eu pagava a prestação do apartamento e pagava para o meu marido. E eu lembro que eu rezava, eu precisava de 72 mil reais para pagar o apartamento, para acabar de pagar. E eu rezava todo dia para Deus. Deus, me ajuda a achar 72 mil. Deus, me ajuda, Deus, me ajuda. Mas todos os dias. Aí eu fui demitida. E sabe qual foi o valor que eu recebi? Parece mentira. Foi 72 mil reais. Aquilo. Falei, meu Deus. E aí, o que eu vou fazer? Eu pago o apartamento? Eu fui até através de um amigo meu e perguntei para ele, e aí, o que eu faço? Ele falou, de jeito nenhum, você está pobre, você não tem emprego, você não tem renda, então eu não posso pagar o apartamento agora. E aí eu esperei conseguir um outro emprego, onde eu tinha segurança financeira, e aí eu consegui pagar o apartamento e meu marido. Então, são esses tipos de decisões que você tem que tomar sem emoção. Quando você fala de dinheiro, não existe emoção, existe cálculo, fato. Então, você não tem como... sabe aquela coisa? Não, eu vou pagar. Ai, que delícia. Ai, que gostoso. Não, você tem que ter a sua cabeça no lugar. Então, isso é uma coisa importante. E se você tiver dúvidas, pergunta para alguém que trabalha na área financeira, pergunta para a Viviane, porque você não pode ter emoção quando você fala de dinheiro, né? E nesse momento você tinha tudo para ter emoção no meio, né? Porque era o valor que você precisava, pronto. Chegou o valor, vou pagar, pronto. Sim. E é interessante porque você sempre teve mesmo amigos, né? E às vezes você chegava para mim e falava, eu falei, tem um amigo que você confiava e tudo que era da área financeira, onde você podia confiar e perguntar. Então, isso é legal também. Desenvolva a sua rede de apoio, né? Pessoas que você confia, que você pode perguntar, que você troca informação. E sempre tirar a emoção mesmo, Isso. né? Do meio do caminho aí, quando a gente fala de dinheiro, ter esse equilíbrio melhor. Isso, é. E eu lembro que essa questão de pedir ajuda para os financeiros, né?
uma coisa que é importante, né? Você pedir para que pessoas que tenham conhecimento financeiro. Não adianta pedir para sua amiga porque ela é legal, porque ela vai falar, nossa, paga, lógico, elimina esse problema, né? Você fala com uma pessoa que trabalha com estabilidade na área financeira, são pessoas que entendem de número, tá? Então, eu acho que são coisas importantes de você sempre saber para quem perguntar, né? Porque senão os amigos, eles vão, nossa, paga, elimina. Mas é importante. Eles vão falar o que você quer ouvir, né? Então você tem que perguntar para aquela pessoa que não vai falar o que você quer ouvir, né? Aquela pessoa que vai pôr o pé no chão antes de responder. Que você fique frustrada, viu? Porque eu lembro que quando eu falei com esse amigo, ele foi tão duro assim, ele falou, você tá pobre, você não tem dinheiro, você não tem como se sustentar. Eu saí de lá numa frustração, sabe? Eu assim, até falei, meu Deus do céu. Mas aí eu pensei, falei, pô, o que ele tá falando está certo, né? Então eu tive que esperar alguns meses, me sustentar com esse dinheiro, e aí foi tudo certo, né? Uma coisa que eu fiz quando eu comprei o apartamento, eu tinha que... eu paguei, sei lá, fiz por 30 anos, eu não sei quanto tempo que eu fiz o, o financiamento, O né? financiamento. Isso. E aí eu fiz uma planilha também, pena que eu não trouxe. Eu peguei, você pode pegar como chama? Uma agendinha, sabe? E todo mês eu marcava, eu marcava ali e escrevia parabéns, você conseguiu, muito bom, fazia coraçãozinho, tudo para me motivar. E colei isso na porta do meu guarda-roupa. Então, todo dia eu abria a porta e via aqueles coraçõezinhos me dando alegria para eu poder fazer. Né? Para continuar pagando. Porque é o que eu falei, se você materializar, fica mais fácil de você conseguir alcançar seu objetivo. Tá? Muito bom. E aí... O Jorge está perguntando aqui, como conquistar a autoestima, saber liderar equipe de forma gentil e estudar listas de competências? Então, acho que a questão da autoestima, eu acho que é a questão de você saber os seus defeitos, lidar com eles, o pessoal fala pontos de melhoria, né? No RH, para ficar mais bonito. Estudar e saber os seus pontos fortes. Isso você pode fazer fazendo uma lista, literalmente. Você pode pegar uma lista e pôr pontos fortes e pontos a melhorar. E aí, o que eu te aconselho, você pode forçar para tentar melhorar seus pontos fracos. Mas o que eu te recomendo é para você fortificar os seus pontos fortes e pedir apoio nos pontos. Vou te dar um exemplo simples. Eu não sou boa em matemática. Nossa, quando fala dividir por 2,25, eu falo, meu Deus, por que tinha que ter esse ponto no meio do número? O que eu faço? Eu podia falar e entrar num curso de matemática e ficar me esforçando pra caramba para fazer matemática. Só que o que eu fiz? Eu pedi ajuda para os universitários, entendeu? Então, eu ia atrás de pessoas que sabiam trabalhar com número e falar, me ajuda a fazer essa conta aqui, me ajuda a fazer esse trabalho aqui, porque eu não ia me fortificar, né? Então, outro exemplo que eu posso dar, eu nunca fui uma pessoa detalhista, eu sempre sou uma pessoa que gosta do global, né? Mas eu não tinha detalhe, então eu ia fazer uma apresentação, eu não tinha a menor paciência de fazer aquele negocinho bonitinho, desenhadinho, não. Eu tinha as funcionárias que trabalhavam para mim. Então, ela pegava a menina que mais tinha essa coisa de detalhe e ela fazia para mim. E todo mundo tem a sua competência, cada um tem a sua, né? Então, você tem que ser sincero, você pode perguntar para pai, pode perguntar para mãe, pode perguntar para namorada e pedir um retorno, como fala, um retorno verdadeiro, né? Falar, ó, legal que você está me elogiando, porque a maioria das pessoas vão falar que você é o máximo, né? Mas fala, tudo bem, legal, obrigada pelos elogios, mas eu queria saber quais os pontos que eu preciso melhorar. Tá? Então, acho que é isso. Assim, de verdade. Então, é por aí. Né? E é legal também pedir o feedback positivo, porque muitas vezes a gente também não sabe o que a gente faz de bom, né? A gente não sabe o que a gente tem de bom. Ah, por que você me escolheu para contratar meu trabalho, né? Por que você gostou de mim, escolheu a mim e não outra pessoa? Entender também esse diferencial seu, né? Alguns processos de formação até de coaching que eu fiz, alguns coisas, a gente
é obrigado a pedir um feedback positivo para as pessoas. E a gente se surpreende, né? Se fala, nossa, né? Mas eu nem sabia que isso era que isso que eu faço é algo diferente, né? Que é um diferencial e isso é interessante também. Tem uma pergunta aqui da Helena que fala: você quitou antes só tempo, qual estratégia? Eu realmente quitei os 2 apartamentos, eu quitei muito antes. O primeiro, porque eu tive essa sorte. Então, assim, uma coisa, quando você pedir algo para Deus, você pede direito. Então, a próxima vez que eu pedir dinheiro para Deus, eu falar: Deus, eu quero R$ 72.000, mas não quero ser mandado embora. Porque tem que pedir muito bem, porque se você não pede bem, as coisas acontecem pela metade. Apesar que, graças a Deus, eu fui mandada embora. Por quê? Porque 4 meses depois eu consegui o emprego dos meus sonhos, né? Então, aquela coisa que falam, né? Fecha a porta, abre 2 janelas, né? Então, abriu uma janela maravilhosa para mim, que eu nunca teria coragem de ter assumido isso, saído de uma empresa para um negócio que não era tão estável no começo, tá? Não tenha medo de apostar, gente. Eu lembro que quando eu entrei nessa empresa era para fazer uma consultoria de 4 horas. Então, e eu estava procurando um emprego fixo. Então eu falei, por que não fazer uma consultoria de 4 horas, né? Então, eu acho que você tem que se abrir para o novo, tem que se abrir para o... Eu lembro que tem gente agora do meu livro que fala assim, eu não leio e-book. Eu também não gosto de e-book. Eu prefiro muito mais você ter o livro no papel, materializado, que você pode anotar, fazer. Mas não tem o papel. Então, vai aprender um negócio novo, e-book, vai fazer algo novo, né? Igual eu estou participando da primeira live da minha vida. Tudo é aprendizado, né? Então, tudo você tem que enxergar que é um aprendizado, tá? E aí, qual que foi o grande aprendizado que eu fiz com 49 anos? Eu fui demitida dessa segunda empresa, onde que eu E trabalhei você tinha ficado quanto tempo lá? 14 anos e 4 meses. 14 anos. Mais de 14 anos. E já era uma coisa que eu já não queria mais trabalhar em RH, sabe? Então, depois de 30 anos trabalhando em RH, já não era uma coisa que já estava me satisfazendo. Porque sabe quando você faz um trabalho que você já sabe? Alguém te faz uma pergunta, você já sabe a resposta? Então, não tinha mais desafio. E aí, meu marido, ele nasceu no Brasil, não, desculpa, ele nasceu em Nova York, os pais deles eram brasileiros e que resolveram, depois de 10 anos de trabalhar aqui, voltar para o Brasil. E ele voltou para o Brasil com 7 anos de idade e aquilo foi um trauma para ele, porque ele saiu num país de super primeiro mundo, tinha um quarto só de brinquedo e foi para o Brasil, onde que ele vivia uma outra realidade. E aí, o que aconteceu? Ele sempre teve o sonho de voltar para os Estados Unidos, só que era um sonho distante, porque eu ganhava um bom salário, né? Eu realmente ganhava muito bem. E aí eu perdi o emprego. E ele falava assim para os amigos nossos que já estavam aqui em Boston, falava assim, puxa, mas por que vocês não vêm para cá, já que você quer e você tem cidadania? Ele fala assim, porque a Kelly tem um problema, ela tem um salário bom. Então eu estava na zona do conforto, né? Eu nunca deixaria um salário daquele para vir e na loucura nos Estados Unidos. E aí eu perdi o emprego e meu marido perguntou assim, e aí, Kelly, se eu me candidatar, aqui chama apply, né? Se eu me candidatar aqui para uma vaga nos Estados Unidos, você vai comigo? Aí eu pensei o seguinte, eu estou na minha zona de conforto, eu tenho meu apartamento, eu tenho minha família, eu tenho meu carro, minha filha está estudando, tem os amiguinhos dela, ela tem 14 anos, 13 anos na época. Você vai para os Estados Unidos, vai deixar tudo que você tem? Eu olhei para ele e falei, mas é lógico que eu vou. Ele ficou me olhando assim, mas você tem certeza disso? Eu falei, gente, olha só, eu tenho a oportunidade de aprender inglês, literalmente falar inglês, porque eu já fazia aula com a Amanda, aliás, a Amanda, professora maravilhosa, se alguém quiser uma indicação. Eu fazia aula com a Amanda, que na minha empresa não precisava. Eu tenho a oportunidade de conhecer uma nova cultura, que é o máximo. Eu tenho a oportunidade de conhecer um mundo novo e começar tudo zero. Por que não? Qual o problema, né? E aí a gente veio, em 3 meses, eu peguei toda a minha vida, que eu tinha lá, bonitinha no Brasil, coloquei em 3 malas. Todas as roupas que eu tinha, todos os objetos que eu tinha, todas as fotos que eu tinha, coube em 3 malas. 2 de 23 quilos e uma de 10. E minha filha pôs as
3 malas dela. Meu marido já estava aqui. Aluguei meu apartamento, porque é uma renda que eu uso hoje. Vendi meu carro, joguei fora uma caixa desse tamanho assim, ó, enorme, onde eu guardava todos os meus papeizinhos. O que, que são os papeizinhos? Eu não sabia que eu tinha um dom para escrever. Eu não sabia, até esse momento, que eu tinha essa habilidade. E aí, eu tinha um diário que eu comecei com 13 anos de idade. Então, eu pegava uma folhinha assim, começava a escrever. Estou apaixonada pelo Betinho. Betinho olhou. No outro dia eu escrevia, eu olhei pro Betinho. Quarto dia, Betinho está namorando com minha melhor amiga. Então, coisas tristes assim. E tinha coisas do dia a dia. Hoje eu trabalhei, falei com minha chefe respondeu isso, eu respondi aquilo. E eu tinha histórias que eu fazia de 3 ou 4 páginas que de repente me davam um clique e eu escrevia. E eu tive que jogar fora essa caixa. Então, isso representou para mim muito, foi muito forte ter jogado fora essa caixa, porque eu não queria deixar na casa dos meus pais, do meu pai, na verdade, nem na casa da minha sogra, porque eram coisas íntimas, e eu tive que jogar fora. Então, você, às vezes, na vida, você precisa se desfazer de coisas. Eu precisava me desprender daquelas coisas, sabe? E que não fez mal nenhum, sabe? Eu li o material, li tudo da caixa desse tamanho, e eu li aquele material e me desfiz. E vou te falar, não me arrependi. Eu tirei algumas pouquinhas coisas lá, pouquinhas histórias e trouxe comigo. Mas realmente não fez tanta falta como eu imaginei, né? E aí eu cheguei aqui nos Estados Unidos, sem nada. Nada, gente. Onde morar. Então, a gente ficou numa casa de um Airbnb durante 5 dias, onde a gente achou um apartamento aqui para morar. A gente mora na parte de cima de uma casa. A gente comprou colchão, sabe? Comprou lençol e a gente mudou para cá. Então, o bom aqui é que as cozinhas já vem montada, né? Mas a gente começou do zero, gente. Então, imagina uma mulher de 50 anos com uma filha de 14 e começar do zero. E eu não podia... aqui a gente faz serviço doméstico, apesar que é muito mais simples, porque não existe poluição, existe um pozinho só. E eu não podia trabalhar, porque eu não tinha o work permit. Meu marido podia, porque ele tem cidadania americana, e eu não podia. E eu falei, o que eu vou fazer da vida todo esse tempo, até porque eu ia demorar 1 ano e pouco para conseguir, por ser esposa de americana. É bem mais rápido do que o processo normal. Eu falei, vou treinar inglês. E eu fui nas bibliotecas aqui perto, e você tem aulas gratuitas. E eu fiz 3 vezes para fazer aula gratuita. E eu peguei um livro em inglês para treinar, chama Cidade dos Corvos. E comecei a ler o livro. E aí eu falei, gente, mas não é difícil fazer uma história assim. Não é complicado. Eu consigo fazer uma história assim. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte, e eu, em 20 dias, escrevi um livro de 350 páginas. Eu não parava de escrever. Gente, foi uma coisa... Sabe quando você começa a digitar? E sua ideia, a sua criatividade, a sua imaginação... Eu sempre fui uma pessoa criativa. Por isso que é importante você saber quais são as competências. Eu sempre tive imaginação solta. Sabe assim, quando você fala que a mulher sai com o homem fala assim, nossa, o que eu vou fazer com ela hoje? E a mulher já está pensando no vestido de casamento? Eu sou essa, que já estou viajando. Meu marido fala, ele conversa comigo, e de repente ele está falando e eu estou assim, ó. Aí ele fala, já saiu da terra. Volta. Porque eu viajo. Então, essa criatividade, essa imaginação que me ajudaram a poder começar a colocar em prática. E eu tenho uma historinha bem interessante aqui. Tem uma coisa que eu falo para a gente fazer, que é isso aqui, ó. É um propósito de vida. Sabe? Você escreve qual o seu propósito de vida. E eu vou ler para você a primeira parte. Eu, Kelly Bonadil, estou pronta e aberta para assumir imediatamente a importante posição onde eu produzo, crio, entrego, influencio e tenho prazer. Uma empresa de média grande porte, estruturada, em crescimento, segura, com fácil locomoção, ótimo horário e carga de trabalho, inclusive home office. Olha só, gente, quando eu fiz isso daqui, eu estava pensando em trabalhar em uma empresa. Mas olha só, quando eu falo produzo, crio, entrego, influencio, tenho prazer, será que com a escrita do livro eu não crio?
eu não influencio as pessoas, eu não tenho prazer, eu tenho prazer imenso de falar para as pessoas que elas podem ter olhando assim, lendo, sabe? Então, talvez a resposta do meu propósito não era mais trabalhar em empresa, era eu criar, entende? Então, acho que quando você faz isso daqui, quando você cria o seu propósito, você está realmente indo atrás dele, sabe? E eu tenho muita satisfação em dizer que eu consegui esse propósito. E eu nunca imaginei que crio, influencio, fosse na hora que eu posso influenciar as pessoas através da literatura. Então, é uma descoberta que quando eu peguei isso daqui, eu falei, e, inclusive home office, hoje eu trabalho em casa, estou aqui em casa, né? Eu pus até o desenho da bicicletinha para materializar, né? Devia ter um livro aqui na minha mão. E aí, gente, eu escrevi 350 páginas. E aí eu falei, bom, acabou o livro. Eu falei, e agora? Aí eu mandei para algumas amigas e falei, gente, e aí? O que vocês acham? E elas falaram, pô, sabe que eu gostei do livro? Eu falei, caramba, gostaram? Ai. E aí eu comecei a escrever o segundo, que foi esse aqui, Os Segredos do Solário, né? Esse aqui é em inglês. Gente, ó, eu desativei os comentários um pouquinho, que o pessoal tá reclamando que não tá aparecendo, que tá uma pergunta aí que não para de aparecer. Eu desativei um pouquinho só por isso. Kelly, mostra de novo o negócio do propósito, que o pessoal não conseguiu ver também por causa disso. Ó, então aqui o que eu falo? Eu falo que eu quero Bonadinho, vê se dá pra... Dá. Depois você me manda uma foto. Aqui eu falo do que eu quero, aqui eu falo os benefícios, a remuneração que eu quero, aqui fala como que eu estou me sentindo, né? Eu quero estar alinhada, e aqui o último fala sobre meu líder, meu superior. Tá? Que legal. E essa questão da criação, de criar, gente, eu acho muito legal, porque criar, gente, a gente cria todo dia e a gente cria junto com o criador, né? A gente faz parte da criação. E quando a gente cria, a gente está construindo, né, coisas junto com o criador. Isso eu acho muito, muito interessante isso. Minha sogra pergunta assim para mim, ô Kelly, será que você teve alguma coisa de Deus aí? Eu falei, pelo amor de Deus, só pode ser, porque eu não sei de onde está saindo tanta ideia. Eu já escrevi 12 livros, tá? Então, esse aqui foi o segundo livro que eu escrevi e eu me apaixonei por ele. Né? É um livro de uma mulher que passa no início do século XX e ela é uma mulher lindíssima, ó, a boquinha dela, tudo é lindíssima, tem cabelos avermelhados e tem cheia de curvas. Aí eu imaginei a brasileira com a cheia de curvas, a maioria delas, porque eu zero de curvas. Ela se passa na Itália, na cidade de Brescia, e ela é uma mulher que diz não ter passado. Ela chega de trem numa cidade nova, em Brescia, e ela diz para as pessoas que a vida dela está começando do zero. Então, acho que entra um pouco comigo, né? Comecei do zero. E ela vai até a casa, até o vinhedo do senhor Luciano Rodrigues, olha que nome sexy. Ele a hospeda no solário dele. Solário é aquele greenhouse, que é aquela casa de vidro onde as pessoas colocam as plantas, né? E aonde ele pode vigiar. Então, ele dorme no quarto do segundo andar e ele pode vigiar ela naquela casinha de vidro. E aí ele vai descobrindo sobre a vida dela, né? E ela vai descobrindo, e ele também vai descobrindo sobre a vida dele, né? E aí é muito legal. É um livro que eu recomendo. Ele está no Amazon, mas eu tenho uma ótima notícia para as pessoas que só gostam de ler em papel, que eu vou conseguir fazer um livro sob demanda, impresso no Brasil. Então, eu estou terminando a negociação, então quem não gosta mesmo do e-book, não quer aprender a ler no e-book, eu vou logo ter, né? Então, eu tenho a versão em português e a versão em inglês, né? Ah, já tem a versão em inglês também? Mas aí no Brasil eu acho que ainda não tem, tá? Mas eu tenho as duas versões, tá? Na verdade, a versão em inglês eu já fiz, mas eu estou corrigindo, porque teve alguns erros aqui que eu estou corrigindo. Então, logo, logo vai ter a versão em inglês, aí no Brasil. Legal. O Kelly, estão perguntando, e como que surgiu a ideia de virar escritora? Então, foi por causa desse livro, porque foi assim uma coisa de repente, porque eu já estava insatisfeita com a questão de RH.
e sabia que em questão de tempo eu já é o que permite, tanto que eu já tenho hoje, eu tenho até o green card. E eu sabia que eu ia precisar voltar para o mercado, porque uma coisa, gente, é o seguinte, olha, eu já passei dificuldades na minha vida. As pessoas falam, não, mas imagina, você nunca passou dificuldade. Pra vocês terem ideia, o meu primeiro marido, meu segundo marido, ele teve uma empresa e essa empresa faliu. Faliu. E eu fiquei sabendo disso no dia que eu mudei para o apartamento novo. Ele falou, oh, nós falimos e eu estou com uma dívida enorme. E aquilo foi que nem uma bomba assim na minha cabeça. Foi um troço assim, foi quanto eu não mexi um centavo na minha economia. Um centavo. Eu ter pego metade do que eu já tinha economizado a vida inteira e posto lá. E eu não fiz isso. Eu pedi ajuda para os pais dele, que já pagaram metade, e nós pagamos com o salário que eu tinha no mês. Então, nessa época, eu parei de economizar e comecei a pagar as prestações, e aí a gente conseguiu sair dessa em um ano e tanto, a gente conseguiu pagar tudo. Então, você vê como é importante essa questão da materialização, né? Eu falei, eu não vou mexer nesse dinheiro. Esse dinheiro é o meu futuro. Então, para eu poder estar fazendo o que eu estou fazendo hoje, eu precisei trabalhar 30 anos, economizar o máximo possível por 30 anos. Toda economia que eu repetindo, né? Eu tinha o livro, eu recebia um salário, pegava 10% e já colocava imediatamente na conta. Chegava no final do mês, sobrava, eu punha mais um pouco. Eu lembro que eu ligava para a Vivi, Bibi, eu tenho mais tanto. Vivi, esse mês sobrou 1.000, esse mês sobrou 5.000, esse mês sobrou 500. Não importa, gente, pode ser começar. Eu comecei com R$ 100. Voltando um pouquinho na história, olha como você tem que pensar em investimento, né? Eu lembro que minha mãe tinha poupança dela e ela começou a comprar na época os telefones da Telesp, né? Eles vendiam, podia alugar 12. Imagina, uma professora de colégio de primeiro grau tinha 12 telefones. E primeiro, e eu lembro que eu chamei o cheque e tinha zero, que era cruzeiros, eu acho, tanto zero, eu sabia que eu ia. Então eu já fiz o dinheiro trabalhar para. Quando você fala em investimento, você vai trabalhar para você. Então, todo mês eu olho a conta e falo, puxa, quanto que está esse mês? Oh, aumentou R$ 50. Puxa, legal. Ah, mas só 50? Não, é 50. E eu lembro que eu tinha um amigo meu que ganhava muito, ele era um diretor, ele ganhava muito dinheiro. Não estava quase nada. E eu falava assim, eu vou ter minha independência financeira com 50 anos. E eu lembro que ele falava assim, imagina, salariada, você nunca vai ter dinheiro para você. Eu vou ter sim, e hoje eu tenho. Então, você tem que acreditar em você. E eu comecei com R$ 100 por mês. Quando eu era estagiária, eu ganhava R$ 100 por mês, eu guardava. E isso é uma questão de hábito e você tem que fazer isso durante a vida inteira. Então, na hora que eu fiz essa transição aqui, eu acho que eu peguei minhas competências. Então, primeiro foi a inspiração daquele livro que eu não achei ele difícil de fazer. Falei, eu consigo fazer. Então, eu acho que quem tem a capacidade de escrever um livro é alguém que tem algo a dizer, né? Então, não adianta ir pela moda. Quando você... eu lembro quando eu escolhi psicologia. Eu lembro que meu pai ficou decepcionado. Ele falou assim, psicologia? Mas você vai ganhar dinheiro sendo psicóloga? Por que você não faz uma administração, uma engenharia? Eu falei, Zé, eu não consigo nem fazer conta de 2 por 2. Como que eu vou fazer engenharia? O pai chama Zé. E eu acho o seguinte, gente, eu escolhi psicologia, ganhei dinheiro como psicóloga, sendo psicóloga empresarial. Então, é assim, escolha a profissão que mais... Então, você quer ser um técnico de enfermagem? Seja um técnico de enfermagem. Você pode ser um técnico, depois você pode abrir uma empresa de tecnologia, de profissionais que prestem esse serviço. Todas as profissões você pode crescer. Todas, seja ela qual for. Aqui nos Estados Unidos, a gente tem muitos brasileiros trabalhando como empregadas domésticas. E aí a gente fala, nossa, que horror trabalhar como empregada doméstica. Nunca que uma executiva C-level vai trabalhar como empregada doméstica. Mas eu vou te falar, elas ganham muito dinheiro, muito. Porque uma empregada doméstica aqui ganha $100 por hora. Então, imagina se ela trabalhar 8 horas por dia, ela vai ganhar, né? Então, gente, a questão do preconceito que a gente tem. Eu lembro que quando eu fui mandada embora dessa última empresa,
o Lindsay Minarelli, ele falou o seguinte: não, você pode fazer um trabalho que seja algo que te dê prazer. E eu, pela primeira vez na vida, primeira vez não, porque no começo da carreira eu tinha muito prazer em trabalhar com RH. Mas sabe quando você fala aquele conceito de falar assim, eu não estou trabalhando? Gente, eu sento na frente desse computador e eu fico 8 horas. 8 horas. Mas eu não sinto passar. Meu marido chega tarde para a gente poder caminhar e eu falo assim, mas já? Ai, já, espera um pouquinho, sabe? E as ideias vão fluindo. Eu vou dormir, eu fico pensando, eu assisto o filme, eu fico pensando e fico imaginando as outras histórias. Então, eu acho que a questão de... Eu não sei dizer o que foi, assim, que deu clique. Acho que foi o livro, que realmente eu li um livro que eu achei que era gostoso, e eu me identifiquei com isso, sabe? Eu olhei para ele e falei, pô, eu quero escrever segredos. E as ideias iam surgindo, assim, sabe? Quando você vai conversando com o personagem. Então, assim, o Luciano falou para quero que você olhe para outro homem. E ela responde, eu olho para quem eu quiser. Eu sou uma mulher independente, sabe? E aí ele responde, não, mas eu gosto de você. E aí você vai escrevendo isso, né? É lógico que quando você pensa em fazer um trabalho desse, você tem que fazer um trabalho bem feito. Então eu tive editor, eu contratei uma capista para fazer essa capa lindíssima, eu tive que investir nisso daqui. Então não é uma coisa assim que você... eu vou escrever um livro, né? Porque eu vejo muita coisa ruim por aí, né? Então você pega isso daqui e você tem muito trabalho. Aí você tem que contratar o formatador, porque ele tem que sair certinho com a página, com o formato, na página certa. Então, tem muito trabalho. E eu fiz self-publishing, que é autopublicação. Eu não consegui uma editora e as editoras também demoravam 7 meses para me dar retorno. Eu falei, não quero não, eu vou fazer self-publish. Mas agora eu estou trabalhando no marketing disso. Então, você realmente precisa ter um trabalho, né? Então, aqui está perguntando aqui, ó, você considera essa nova profissão tem a ver com o talento que você já tinha ou foi uma competência adquirida? Eu acho que os dois, porque uma coisa é ter talento, né? Então, eu acho que eu tenho talento. Isso vocês vão me dizer quando vocês leem o livro, né? Então, críticas, não gostei muito, e teve gente que falou, adorei, me deu ideias, e gostei, me identifiquei. E eu acho que o adquirir é através da leitura, através de conversas e através de eu saber o que eu tinha de bom. Então, eu tenho a competência de comunicação, sempre tive. Então, por que eu não comunicar através da literatura? Entende? Então, eu acho que esse adquirida, essa competência, ela vai ser melhorada. Hoje assim, eu estou no 10º livro que eu já estou escrevendo. Todos super diferentes um do outro. E vieram depois desse, a maioria veio depois. Isso, depois, esse aqui foi o 2º que eu escrevi. E aí eu escrevi mais um monte. Mas que você publicou foi só esse, por enquanto? Porque, na verdade, eu publiquei ele em julho desse ano, porque eu não publiquei rápido, sabe? Só que daí, quando eu estava na 3ª história, eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa com isso, não vou deixar engavetado, né? E você demora 1 ano. Na verdade, ele recomenda que você publique cada 1 ano. Cada livro. Eu falei, não, cada 1 ano não. Eu vou fazer tipo a cada 5 meses, tal, porque você tem que trabalhar muito no marketing para vender, muito mesmo, sabe? É uma coisa que eu estou aprendendo, porque, gente, é muito difícil. Realmente é um mercado assim que não é fácil. Então, se vocês pensam que eu estou ganhando dinheiro com isso, ainda não estou ganhando dinheiro, tá? Ganhei, sei lá, alguns peanuts. Pelo contrário, né? Você gastou dinheiro para ele acontecer, né? Dinheiro, sim. Então, assim, e ainda não recebi o retorno, né? Só que me falaram que é uma coisa demorada mesmo, né? Então, tem um amigo meu que escreve também, ele fala assim, escrever livro é uma questão de paixão, não de ganhar dinheiro. Eu espero ganhar dinheiro. E do jeito que você é determinada, vai chegar lá, com certeza. Aí, o que eu fiz? Então, vocês falam assim, mas quer dizer que você já está gastando o seu dinheiro, com 50 anos, você está gastando o que você investiu? Ainda não. O que eu fiz? Eu consegui um trabalho agora na Marshalls, de atendente na Marshalls, então eu trabalho no caixa da Marshalls, e você vê como que é a questão de você não sair da sua zona de conforto, né?
Eu podia tentar trabalhar em RH, onde eu ganharia muito mais, mas não. Eu resolvi entrar numa loja e aprender como que é trabalhar de frente de loja. Gente, respeitem os atendentes de loja, respeitem os caixas, porque não é fácil, gente. Sério, é uma pressão que eu nunca imaginei que fosse. Então, eu acho que é uma questão de você ter humildade e você poder olhar e falar assim, puxa, eu realmente posso fazer algo diferente, né? E eu estou usando esse dinheiro para pagar minhas contas, certo? Então, você fala, puxa, mas é um nível muito baixo, né? Não considere assim, nunca considerei assim. Acho que todos os trabalhos são importantes, mas eu trabalho meio período, trabalho até as 2 da tarde e à tarde eu sento e começo a escrever meus livros. Então, quando você faz isso, é uma forma de eu não gastar ainda o que investir. Porque o que eu faço no cálculo? Eu falo, ok, quanto que eu gasto aqui nos Estados Unidos? Porque isso é um ponto importante. Se eu estivesse no Brasil, eu estaria feita. Não precisava mais trabalhar em nada. Mas quando eu venho para os Estados Unidos, onde o dólar é $1, quer dizer, $1 vale R$ 5,50, eu dividi faz a conta aí, Vivi, por 5, certo? Sim, Né? sim. Então, o que eu tinha de segurança dividiu por 5, gente. E eu espero morar aqui até morrer. Então, a conta que eu fiz, eu falei, poxa, quanto tempo que eu vou conseguir viver aqui se eu começar a gastar esse dinheiro? Não posso gastar esse dinheiro. Então, eu me determinei, meu marido ganha também, né, claro, a ter um trabalho onde consiga pagar minhas contas. Entende? Então, eu não parei de trabalhar e continuo escrevendo. Só que eu tenho agora meio período para escrever. Entendeu? Uhum. Estou falando aqui, você pratica seu inglês também, é verdade. O bom de trabalhar assim é que você pratica inglês. Quem não sabe, gente, a Marshalls é uma loja grande aí nos Estados Unidos, né? Uma loja de roupas, de um monte de coisas. Isso, é isso mesmo. Ela vende outras marcas, né? Vou fazer propaganda Marshalls aqui. Ela vende outros de produtos de alta qualidade. Então, você compra uma blusa da Calvin Klein por R$ 50, né? Quanto que você compraria uma loja por R$ 50 uma roupa da Calvin Klein, entendeu? E a questão do inglês mesmo, sem dúvida, foi algo que eu estou praticando, né? Porque você tem que falar com o cliente, tem que falar com pessoas, você está direto de frente ao cliente, né? E foi a primeira vez que eu vivi isso, porque eu sempre vivi no backstage, né? Sempre atrás. Então, isso é uma coisa que realmente faz diferença, sabe? É realmente uma Nossa. maior, entendeu? Mas é Legal. isso. Teve uma outra pergunta aqui. Bom, deixa eu aproveitar e mandar. O Jorge me pediu para mandar um abraço aqui para o Paulo Henrique, que depois ele assiste as lives gravadas. Então, Paulo Henrique mandando um abraço para você. E o Marcos também perguntou como começar a escrever, né? Porque ele está desafiando os medos, as vergonhas para contar uma história. Ele está iniciando com um pequeno relato, mas Legal. como que ele pode aprofundar de repente nessa escrita, né? Bom, eu acho o seguinte, uma coisa que se você puder fazer cursos excelente, acho que tem muitos cursos por aí. Como eu vou falar com minha metodologia, tá? Eu começo a escrever e eu escrevo tudo que vem na minha cabeça. Eu não paro a escrita. Então eu tô lá conversando com a Abigail, tô lá, a Abigail fez isso, por que ela fez isso? Ela fez isso por causa disso, disso, disso. Então, você escreve tudo que você tem na sua cabeça, tudo, tudo, vai colocando. E só depois que você vai corrigir. Então, isso me ajudou demais, porque senão, se você ficar preocupado, primeiro com o português, você vai mandar para o editor. Então, se você escreve assim, sei lá, vou estar fazendo, né, que não é um português certo, não tem problema. Escreve, vou estar fazendo. E continua a sua criatividade. Então, você quer fazer um relato, quer fazer um conto, quer fazer uma... E você sempre tem que fazer 3 perguntas, né? Isso interessa? Para quem interessa? Quem que vai comprar isso? Porque existe o livro para você, existe o livro para o outro. Eu escrevi o livro para o outro. Então, o que eu fiz? Eu imaginei o que as pessoas gostariam de ler, né? Apesar que é um livro meu, sempre vai ser meu, né? Sempre vai ser uma história minha. Mas você tem que colocar na sua mente que você precisa deixar a imaginação fluir. E na hora que você deixa a imaginação fluir, depois você corrige. Então, quando você estiver na parte da sua edição,
você vai limpar. Então, você vai falar, puxa, isso daqui não precisa. Puxa, isso daqui é legal. E o editor que você vai ter é um profissional que vai falar, olha, isso aqui não precisa. Então, você vai ter amigos, você tem que achar um amigo seu que possa ler, então vai ter amigos que você vai falar, nossa, tá bárbaro, e vai ter gente que... Ontem eu mandei um livro para uma amiga minha, umas 2 semanas atrás. E aí eu mandei ela ler, falou, poxa, super legal, só tirar isso aqui exagerou, isso aqui não precisa. E aí eu escrevi mais uma parte da história. Ela falou, não sei por que você botou isso, estava tão bom, não precisa dessa parte da história. Eu falei, pô, vou começar um terceiro livro, entendeu? Então, você tem que ter pessoas que possam te ajudar e você tem tem que ter o que dizer, né? Você tem que dizer o que você tem para contar, né? Então, essa história que fala de coisas que acontecem na vida real hoje, apesar de ter acontecido em 1920, as histórias são muito reais. Então, eu me considero uma mulher forte, uma mulher que determinada, que vai atrás das coisas, que faz o que quer. Então, eu sempre fui uma pessoa assim. E eu fiz isso com ela, né? Apesar de ela ser de uma época de 1920, que tem muita gente falando, nossa, mas ela aceitou coisas absurdas. Mas em 1920 as mulheres aceitavam. E ela achava que o amor era uma coisa importante. E ela não é igual hoje, né? Que assim, hoje é o next, né? Não, né? A música da Ariana Grande, né? Que ela fala assim, não deu certo com esse, next, o próximo, né? Mulheres naquela época, não. Elas lutavam pelos seus amores e ficavam com eles a vida toda, né? Então, é super legal você conseguir transmitir a sua ideia. E acho que é isso que você tem que, quando você está escrevendo, você tem que pensar, tá, eu estou transmitindo o que eu queria? Então, teve umas cenas lá que eu falei assim, tá legal. E a pessoa fala, puxa, mas não entendi qual que é essa parte. Eu falei, poxa, peraí. Então, aí eu voltar e falar, ok, isso daqui eu preciso transmitir a coisa certa. Eu preciso parar. Às vezes eu faço isso. Eu fecho o olho e começo a imaginar a cena, sabe? Então, eu estou lá, dentro do solário, o cara está me olhando, o que eu estou fazendo? Eu estou sentada na cama, eu estou passando um creme no corpo, e o que eu estou fazendo? Então, essa sensação que eu vou transmitir para a pessoa, e você precisa transmitir isso através das palavras. Uma outra coisa que eu faço, eu escrevi aí o 9º, o 10º livro, já não lembro mais quantos, e eu estou revendo o livro, entendeu? Então, eu passo um tempo e eu vou... Falei assim, puxa, peraí, eu preciso tirar essa parte. Nossa, isso aqui ficou ridículo. Nossa, isso aqui não tem sentido, né? Mas é respeitar o momento também, né? Então, é respeitar que, assim, puxa, pera, por que eu escrevi isso daqui? Tá? Tem mais perguntas? Nossa, muito legal, né? Porque às vezes a gente tem que pôr mais o sentimento ali, né? Qual o sentimento que eu tô sentindo naquela cena, né? Então precisa trazer mais o sentimento ali pro texto, né? Para a pessoa poder sentir a mesma coisa do que você está sentindo quando está escrevendo, né? Eu comparo hoje o primeiro livro com o 10º livro. E o 10º livro está bem melhor do que o primeiro. Tanto que eu vou lançar o próximo, vai ser sobre a história de Compostela, que foi uma viagem que eu fiz. Eu não quero falar muito dele, mas eu fiz a viagem de Compostela, que foi um momento que eu precisei, um momento para mim. Aliás, espera aí, o Marcos justamente quer fazer essa viagem no caminho de Santiago de Compostela. Vamos entrar em Compostela. A Kelly tem várias dicas sobre isso. Mas a gente já está acabando a live, gente. Só tem mais um minutinho aqui, ó. Eu nem percebi que já entrou o aviso. Então, assim, olha, Compostela é uma viagem maravilhosa. Eu recomendo que você faça sozinho, porque é um momento seu com você mesmo. É um momento onde você fica em extrema solidão, mas não fica sozinho. Você aprende que você consegue fazer o seu desafio, responder o seu desafio, mas sem precisar de outras pessoas. Você quer estar com alguém, mas você não precisa estar com alguém. Então, isso é uma coisa fundamental, né? Eu acho que... até aqui a Mandy está falando aqui que eu tenho poupança, mas não sei como aplicar em mais nada. Alguma dica? Opa, vamos conversar, Mandy. Dani, porque ela pode te transformar. Sério, eu realmente me transformei com a Vivi. Ela me ajudou demais e se não fosse ela, acho que eu não estaria aqui, né, Vivi?
Gente, olha, vai cair a live, a gente vai ter que marcar de novo. Kelly, muito, muito obrigada. Ótimo dia para você, para todos aqui. Muito obrigada.